Olá pessoal, aqui é o Paulo Roberto Amaro Ferreira. Eu vou fazer mais um vídeo do canal da sabedoria e do conhecimento. Eu sou da igreja do Evangelho da Graça de Cristo. Hoje eu vou fazer um vídeo que é o tema a purificação do templo. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer uma pequena oração e depois eu entro na mensagem. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou entrando em oração agora e pedindo a Ti o discernimento, o conhecimento para entregar nesse pequeno vídeo a mensagem do Deus Altíssimo para aqueles que ouvirem e entenderem o porquê de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu entro na mensagem agora. E isto, Pai, é para Tua glória. Eu vou entrar aqui no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 22, e o título, o tema da mensagem é Purificação do Templo. O templo de Deus hoje nada mais é do que o nosso corpo, o nosso ser. Esse templo que tem que ser purificado. E Deus exige algumas coisas nossas que nós não entendemos. E aqui no capítulo 22 do livro de Provérbios de Salomão, no versículo 12, o Senhor Deus diz assim, os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtorna. Esse versículo aqui, o Senhor Deus, ele ensina que os olhos do Senhor, eles conservam aquele que tem o conhecimento. Aí muitas vezes tu vai numa igreja, ou vai em qualquer denominação, as pessoas dizem um monte de coisas que Deus vai proteger a pessoa, que Ele vai colocar os olhos dele em cima da pessoa, se fizer isso, se fizer aquilo ou aquilo outro. Muitos oferecem sacrifícios, muitos oferecem coisas, bens, e tudo isso achando que Deus vai ajudar a pessoa. E muitas vezes isso não acontece. Que Deus, o que Ele diz aqui? Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtorna. Então, muitas vezes tu vai na igreja e eles te ensinam um evangelho que tu acaba sendo iníquo. O que é iníquo? É o homem da iniquidade. Você vai e tenta de toda maneira servir a Deus da maneira que as pessoas ensinam. E não é dessa maneira. E vou entrar agora no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 34. Aqui o Senhor Deus tem um ensino muito importante para você obter conhecimento e não ser iníquo, porque as tuas palavras vão ser transtornadas e tudo vai acontecer de ruim para você. Porque se você fica sem o conhecimento, os olhos do Senhor não vão ficar em cima de você. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Então, você que está numa denominação, você que está numa igreja e está se transformando num homem iníquo, as tuas palavras vão ser transtornadas. E você vai entristecer, você vai, muitas vezes, vai até largar as coisas de Deus, porque você vai achar que é dessa forma. E aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, aqui o Senhor Deus, ele instituiu um novo rei, porque aqui o rei Manassés tinha morrido, e assumiu o rei Amon. O rei Amon só fez o que não presta, só fez o que não devia, e o reino dele durou bem pouquinho.
Aí Deus instituiu Josias, e aqui no versículo 1 do capítulo 34, eu vou ler o versículo 1, 3 e 4. Aqui o Senhor Deus vai dar um entendimento para você. Aqui no versículo 1 diz assim, livro de 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 1, 3 e 4. Aqui é o reinado de Josias, e tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e 31, e reinou 31 anos em Jerusalém. Olha a idade que tinha o rei Josias. Ele tinha 8 anos de idade. Ele era um menininho, e Deus instituiu ele como rei de Israel, rei de Jerusalém. Por quê? Porque o coração de Josias era inteiro ao Senhor Deus. E Deus viu o que em Josias? Ele viu conhecimento. Os olhos do Senhor entrou ali e começou a conservar ele. E aqui no versículo 3 e o 4, aqui a purificação do templo e do culto. Então Deus, quando ele institui um ministério, ele exige uma forma de culto, uma forma de cultuar a Deus da maneira bíblica e não da maneira que ensinam por aí. E aqui nesses dois versículos, no 3 e no 4, diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, então o Josias já tinha 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e do 10º ano começou a purificar a Judá, a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso, que estavam acima deles, os postes ídolos, as imagens de esculturas de fundição, quebrou e os reduziu a pó, e aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. Então o que Josias fez? Josias ele purificou o templo e o modo de cultuar a Deus. Tirou tudo, tirou os Baalins, tirou os postes ídolos, tirou a feitiçaria, tirou as imagens de esculturas e as de fundição. Então, quando você tem o conhecimento e o Espírito de Deus, o da verdade, os olhos de Deus, eles vão te conservar. Porque eles vão te defender de todas todos esses tipos de evangelho, todos esses tipos de ensino que hoje trazem você e levam você à iniquidade. Porque a iniquidade hoje, o que é? Nada mais é que frieza espiritual. Frieza espiritual. E você vai fazer o quê? Vai fazer tudo aquilo que Deus detesta. Muitos reis aqui do livro de 2 Crônicas, o rei Amon, ele fez muita coisa errada. O rei Acabe fez feitiçaria. E esse rei aqui, de 8 anos de idade, o que ele fez? Ele purificou o templo e ele mudou o culto. Como é que tinha que cultuar a Deus? Tirando fora todas estas abominações aos olhos de Deus, que nada mais são que derribou os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso, que estavam acima deles, e os postes ídolos, as imagens de esculturas e de fundição, quebrou-os e reduziu a pó, e aspergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. Então tinha sacerdotes que morreram, que estavam ali sacrificando a esses deuses, a esses tipos de deuses
que Deus abomina. Então, o que é um ministério de Deus? Tudo isso fora. Crendo só em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe outra coisa no mundo espiritual de Deus. Jesus aboliu tudo isso. Ele quebrou as mesas e os jogos que tinham lá. E tudo isso foi destruído por Deus. Então, esse rapaz aqui, o Josias, ele reinou por 31 anos e começou o seu reinado com 8 anos. Ele era um menino e com 16 ele começou a mudar o culto e a purificar o templo. Então, se você está em algum ministério, se você está em algum lugar que fazem essas coisas, você está contra a palavra de Deus. Tirou a palavra de Deus de lado, é demônio. Você fez isso, você está se dobrando aos espíritos de demônios. E eles não dão nada para ninguém. Eles só tiram as coisas das pessoas. Mas Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está pronto para defender aqueles que têm o conhecimento. Porque os olhos do Senhor conservam o que tem o conhecimento. Mas as palavras do iníquo, ele transtorna. Ele vai transtornar, ele não vai deixar, e Deus vai ser com aquele que fez aquilo que o rei Josias fez. Então isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é que uma condição de Deus. São lições que nós tiramos para que isso venha a reverter sobre nós coisas boas. E eu estou agora entregando essa mensagem e o Senhor Deus vai abençoar aquele que olhar esse vídeo. E antes de eu fazer a oração, eu vou fazer o que Jesus mandou eu fazer hoje. E eu, como profeta de Deus, eu vou profetizar a profecia que Deus mandou eu fazer é profetizar 5.000 visualizações e 1.000 likes. Isso eu estou fazendo porque Deus mandou. Porque Ele disse que a partir de agora, esses vídeos vão ter mais visualizações, vão ter mais inscritos, vão ter mais likes, e pode até ter dislikes e comentários, porque Deus vai começar a fazer com que esse ministério seja erguido para a glória de Deus. Porque isso que eu estou pregando aqui, eu já fiz. Eu quebrei os altares, derrubei todos os postes ídolos e todas as imagens de fundição. E o Senhor Deus disse que tudo que eu fizer, Ele vai me honrar. E eu vou fazer uma pequena oração que está lançada a profecia. 5.000 visualizações, 1.000 likes e muito mais inscritos ao canal. Essa é a profecia. Eu vou fazer uma pequena oração e vou entregar o vídeo. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu fiz segundo a tua orientação. E muito obrigado por essa mensagem. O rei Josias destruiu com tudo, Deus. Quebrou os altares, aos Baalins, quebrou as imagens de esculturas, as imagens fundidas e todo tipo de feitiçaria na obra de Deus. Deus abomina essas coisas. E nós que somos de Ti, Deus, oramos por aqueles que olharem o vídeo. Quem tiver com problema de saúde, eu peço que o Senhor restabeleça a saúde das pessoas. E eu, como um cooperador do Santo Evangelho, entrego a Ti esse vídeo. E muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está entregue esse vídeo.